a paz. Hoje eu quero falar sobre a salvação. E por que nós temos que ser salvo para a questão de o dia que nós morrermos, na hora que nós cumprirmos a nossa peregrinação na terra. E também quero falar quando é que começa a nossa salvação e como é que nós temos que viver a nossa vida aqui na terra até o dia de nós nos encontrarmos com Jesus. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui em introdução é que você põe assim na tua mente o seguinte: o que é ser salvo nesse momento? Nós podemos ver, querido, que para nós pegarmos assim essa ministração aqui e nós colocarmos uma ideia funcional nela para a nossa vida aqui na terra, nós temos que pôr a história de Nicodemos. Então Nicodemos, ele tinha uma vida, pensando, achando que era salvo. Ele era um homem religioso, muito importante, temente a Deus, certamente melhor do que os cristãos, sua maioria nos dias de hoje. Mas Nicodemos, ele conta a Bíblia, vamos pôr lá no João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha bem, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quero pegar nesse ponto assim, nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de um pai humano é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Precisam nascer de novo. 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Acabou o que era velho e chegou o que é novo. Acabou o que era velho e chegou o que é novo. Nessas duas passagens nós vemos o seguinte: que precisa acontecer um nascer de novo, precisa se tornar uma pessoa. E aonde é que nós pegamos isso como uma base para que nós possamos viver uma vida de salvo? Querido, o que você tem que entender é o seguinte: a salvação, ela não vai começar depois que você morre. A salvação, ela começa na hora que você toma uma decisão. A salvação, querido, ela é um processo, mas nesse processo, querido, ele tem que haver um momento de decisão. E essa decisão, que você tem que entender assim, Romanos 3, 23, todos pecaram
e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. A palavra de Deus, ela diz lá em João, assim, né? João capítulo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra de Deus era a fonte da vida e essa vida trouxe luz a todas as pessoas. Todas as coisas, elas foram criadas por Ele e para Ele. Então, preste bem atenção. Quando você vê lá em Isaías 53, versículo 6, todos nós éramos como ovelhas que se haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Primeira coisa que nós temos que ver aqui, que todos pecaram. Esse todos pecaram significa que todos desviaram. Desviaram do quê, pastor? Desviaram da vida que Deus tem para cada um. Desviaram que nós fomos criados para a honra e glória dEle. Todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós fomos criados para viver para a glória de Deus, como todas as coisas foram criadas. Só que Deus tinha um plano para o ser humano que ia além da sua criação, que era um plano de fazer uma família, de ter filhos. Tanto é, querido, o que Deus fez? Quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, Ele tinha um propósito de pagar pelos nossos pecados. Como o salário do pecado é a morte, nós temos que deixar a velha vida. A velha vida você tem que matar ela, que é o sentido do batismo. Eu enterro a velha vida. Como que vive um salvo agora? Um salvo vive, querido, uma nova vida. E você tem que buscar, querido, essa nova vida em Cristo Jesus. Você não está buscando só santificação, você está buscando viver uma vida em Jesus. Uma vida de salvo. Se você não viver uma vida de salvo aqui e Jesus voltar, de repente você fica. E você vai perder a vida eterna. Olha bem, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A palavra de Deus, querido, tudo que Deus quer nos ensinar é como viver uma vida salvo, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós estivermos aqui, nós podemos viver uma vida de não salvo e desviar. O que Deus quer? É que nós procuramos viver a vida dEle, a vida que Ele tem para nós. E se todas as coisas foram criadas para a glória dEle, nós temos que viver uma vida que vai servir para a glória dEle. Amados, se a palavra de Deus fala que quem faz coisa errada se ferra, vai pagar caro, vai colher o que planta, então se você fizer as coisas erradas, você vai colher o que você planta. Então, o que o salvo faz? Ele vai procurar fazer as coisas certas para colher as coisas certas. Não é com interesse nas coisas certas, é porque nós somos uma nova criatura. Nós somos chamados para viver uma vida correta. E aí, Romanos 6, 23. Olhem só o que diz esse versículo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Olha bem, eu tenho o presente da vida eterna em Jesus, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas olham, querido, só o versículo que lhe interessa. Olha bem, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas quem que está unido com Cristo?
Olha como é que eu me uno com Cristo. Olha bem. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus, ou servos de Deus. Diga comigo, servos de Deus, escravo de Deus. Servos de Deus, escravos de Deus. Aqui já está mostrando como é que é a vida de um salvo. Você não pode dizer que é salvo, querido, sendo que você não vive a vida de um salvo. Você não pode dizer que você vai morar com o Senhor, querido, se você não estiver com o Senhor. Como que eu estou com o Senhor? Porque eu sou nova criatura. Olha lá. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. O que eu ganho, querido, quando eu sou salvo? Uma vida dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão vida eterna. Então, olha bem, eu tenho uma vida dedicada, não é eu, é a Bíblia que está dizendo, eu tenho uma vida dedicada a Ele, e o que eu vou ganhar com isso? Uma vida eterna. Quando eu terminar minha missão nessa terra, na hora que eu for, embora daqui, que o meu corpo vai morrer, tomara que eu seja arrebatado, mas na hora que o meu corpo morrer, eu vou assumir, como resultado do que eu vivi, a minha vida eterna. Vou ter um corpo eterno. Bom, agora, querido, Romanos 8,14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, o plano original de Deus era fazer os seres humanos parecido com eles. Então a Bíblia fala, quando fala da genealogia, quando fala dos antepassados de Jesus e chega em Adão, ele fala, Adão, filho de Deus. E Jesus mesmo, ele falou assim, que quem comete pecado, quem mente, quem não vive para ele, ele falou que é filho das trevas, é filho do diabo. Como eu me torno filho de Deus? Quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu me volto a Deus todos os dias para ter uma mente controlada pelo Espírito de Deus. A mente tem que ser controlada pelo Espírito de Deus. Em Provérbios está escrito assim, muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos, eles conduzem a sua vida, suas decisões. Quando eu começo a pensar, querido, eu vou lá, eu vejo uma realidade, Estou com um dinheirinho bom ali, E começo a pensar num carro, e começa a vir um desejo de ter um carro. Aí eu pego aquele dinheiro e compro um carro. Pode ser que eu esteja fazendo a vontade dos meus pensamentos, que não são de Deus, e amanhã ou depois esse dinheiro vai me fazer falta, e eu vou estar servindo a Deus e passando algumas necessidades. Pode ser, querido, que você hoje, eu, qualquer um de nós, deveríamos estar fazendo outras coisas no nosso dia a dia que nós não estamos fazendo, deveríamos estar fazendo coisas que Deus quer que nós façamos, mas por causa de nós não nos dedicarmos a buscar o Espírito Santo para ele nos inspirar, nós estamos perdendo tempo, perdendo o nosso tempo tão precioso, que é fazer aquilo que Deus quer. Nós somos salvos para fazer o que o Senhor quer. Nós somos salvos para fazer o que o Senhor quer.
Quando o Senhor fala para Nicodemos assim, é necessário que você nasça de novo. E aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Só que mais à frente ele fala assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Ali nós estamos vendo, querida, assim, olha bem, que quando eu resolvo ter uma nova vida, eu nasço de novo. Agora eu nasço em Jesus Cristo. E como é que eu nasço em Jesus Cristo? Eu estou nascendo em Jesus, que é a mesma, querido, quer dizer o seguinte, agora eu nasci para viver para Jesus Cristo. Não nascer da minha mãe de novo. Eu vou viver para Ele. E fica bem claro, querido, que antes eu vivia para mim. Cada um fazia o que bem entendia, quer dizer, eu fazia o que eu queria. Mas agora eu sou salvo, eu sou nova criatura. É a única coisa que tem, que agora eu não faço as coisas para mim, eu faço para Ele. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas contribuem juntas, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ore ao Senhor Jesus. Confesse seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Ele pagou pelos seus pecados. Ore ao Senhor Jesus. Confesse os seus pecados. Pare de pecar. E comece, querido, substituir a razão da tua vida pelos propósitos de Deus. Estude a palavra de Deus. Alimente a tua mente e o teu coração para que o Espírito de Deus possa te inspirar e dar bom senso. Viva uma vida que agrada a Ele e todas as coisas contribuirão para o seu bem, inclusive qualquer crise, qualquer luta, até nas percas, querido. Deus vai usar elas para poder glorificar o nome dEle em sua vida. Aí, querido, fique de olho nas promessas de Jesus para essa terra, porque elas vão glorificar o nome dEle. Elas vão te dar uma vida, querido, cheias de bênção. Mas o mais importante, essa vida cheia de bênção vai glorificar o nome dEle. João 10:10 diz assim, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Olha Jesus falando, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida completa. Vida completa, querido, quer dizer, finança saudável. Por isso que a gente ensina sobre finança. Vida completa significa uma família feliz, bem realizada, bem sucedida. Por isso que a palavra vai ensinar, querido, como você ser fiel, honesto, justo e amar o seu cônjuge, educar seus filhos. Vida social, querido. Porque a Bíblia diz, querido, que se nós formos justos, honestos, servirmos a Deus de todo o coração, nós agradaremos tanto a Deus como aos homens. Aí, amado, se você entregar a tua vida para Jesus e começar a estudar a palavra e se dedicar a Ele, querido, você terá um fim glorioso, mas um meio, querido, que vai ficar na história. Eu vejo assim, né, que a minha vida é uma história, a tua vida é uma história. E quando, querido, alguém entra para o lado de Jesus, querido, Ele dá uma nova história, uma nova vida. Para terminar, né, querido, eu queria que você, depois dessa ministração, que você entendesse uma coisa. Que a salvação é para você guardar ela, ficar firme, porque quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida, a vida que Deus tem para aqueles que o amam, que o buscam na eternidade. Quando acabar o seu tempo na terra, você vai ser salvo.
Mas até lá, Ele veio te dar uma nova vida, uma nova história. Porque a história velha é de um condenado, mas a história em Cristo é de alguém que tem um futuro glorioso. Amém. Que você possa repetir essa oração comigo, porque o que eu mais quero, querido, é ganhar almas para Jesus. O que eu mais quero é que você ganhe almas para Jesus. Porque pode ser que quando nós chegarmos lá no reino do céu, a única coisa que nós vamos levar de tesouro para ofertar a Deus vai ser as almas que nós influenciamos elas para que elas possam ser salvas também, se livrar do império das trevas e serem salvas. Por isso, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu sei que eu pequei contra Ti. Eu vivi do meu jeito. Eu ainda estou fazendo muitas coisas que pode não ser a Sua vontade. Me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa a minha maneira de viver e me salva. Jesus, entra na minha vida. De agora em diante, eu quero Te conhecer, eu quero Te servir, eu passo para o Teu lado e eu quero que o Senhor me batize com Teu Espírito e me dê o Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê companheiros que ajude eu crescer em Ti. Jesus, de agora em diante, o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Amém. Querido Deus, essa pessoa que orou comigo, eu quero que o Senhor Pai faça dela uma nova criatura. Que a partir de agora, Deus, a depressão desapareça. Se ela tiver alguma enfermidade, Pai, que está ameaçando, seja câncer, seja qualquer tipo de doença, se ela tiver um problema financeiro, Pai, todos os seus problemas, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor vá contra agora. Eu repreendo em nome de Jesus toda a obra do inimigo contra essa pessoa, Pai, que está me ouvindo. Eu não sei o nome dela, mas o Senhor sabe, Pai. Em nome de Jesus eu digo assim: Satanás, arreda-te, solta, porque esse corpo não te pertence, essa alma não é mais tua, porque ela ouviu o Evangelho e agora ela é de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno que saia todo mal, em nome de Jesus. Agora, querido Espírito Santo, Deus que sonda a mente e os corações, que não está presa ao tempo e ao espaço, Deus presente, entra na vida dela, dá paz, dá alegria, dá força e dá ânimo. Que esse problema agora se torne nada, que essa pessoa possa andar por cima. Jesus, abre a visão, Senhor, e dá um novo entendimento. Que essa pessoa seja uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, que teu dia seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.